Fala aí, nação rubro-negra. O Flamengo estreia na Libertadores com desfalques. Nação, o Mengão já tem data marcada para entrar em campo na Libertadores. E o primeiro desafio será contra o Deportivo Táchira. Mas olha só, o time de Felipe Luiz vai ter que superar alguns desfalques. Importante para começar com o pé direito na competição mais desejada da América. Quer saber quem está fora? Qual deve ser o time titular e como o Flamengo chega para esse jogo? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E fica comigo aqui até o final para saber de tudo. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a Band Esporte e a ESPN Brasil e também o SBT Rio Esporte. Vamos pro vídeo. Finalmente o Flamengo chega para sua estreia. Na Libertadores com 5 desfalques. Gabi Marino traz as atualizações, do rubro-negro. O Flamengo tem desfalques importantes para o jogo de estreia da Libertadores contra o Deportivo Táchira. Entre eles, o lateral direito Wesley e o atacante Gonçalo Plata. Segundo o clube, a dupla foi cortada da viagem para a Venezuela por conta de um desgaste depois da data FIFA. Quem também não embarcou com o restante do elenco foi o Gerson. O jogador sentiu dores na coxa ainda com a seleção brasileira e ainda não está liberado pelo departamento médico do rubro-negro. Danilo e Arrascaeta também ficaram no Rio de Janeiro, se recuperando de lesões na coxa direita. O Flamengo chega para essa partida contra o Deportivo Táchira depois de empatar com o Internacional por 1-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca chega muito bem também porque ainda não perdeu nesta temporada. O jogo de estreia na Libertadores será nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Venezuela. Muito bem, vozes diferentes, sotaques diferentes, Esse é o nosso Brasil, esparramados pelo Brasil, alguns mais fortes do que outros, para trazer aí a estreia das mais equipes brasileiras nas competições sul-americanas, no caso aqui, 4 equipes na Libertadores. Júlio Central, Córdoba e LDU, nenhum brasileiro jogando na Argentina. Grupo do Flamengo, né? Grupo do Flamengo. E a LDU é a competidora aí do Flamengo pela primeira posição. Bahia Internacional, clássico brasileiro em Salvador. O Palmeiras joga no Peru contra o Sporting Cristal e o Flamengo vai até Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira. O Flamengo muito favorito, deve ganhar. O Palmeiras é favorito, mas são muitos desfalques. Muito curioso para ver o Felipe Anderson, para ver se na posição que é mais a dele, dá uma desencantada. E Bahia e Inter, eu acho que vai ser um jogaço, Tomás. 2-2. 3 melhores, não? O Galo, vai. Sim. Seriam os 4 melhores times da temporada? Flamengo, Bahia, Inter e Galo. Acho que sim. Acho que o Corinthians, por mais ter sido campeão paulista, acho que não foi consistente que nem esses 4. Teve um tropeçaço no meio do caminho. É que o Bahia não foi testado ainda, né? A não ser na pré-Libertadores, né? Concordo. Talvez eu tiraria o Bahia desse grupo, embora veja muito potencial nele. Agora é o jogo que eu vou tentar acompanhar amanhã aqui na redação. Por favor. A gente vai ver o VT. E na volta o Vene atualiza a gente sobre os desfalques para essa partida. Tem papo de Gerson também? Pô, não só Gerson. Tem outro jogador que eu considero extremamente importante que tá fora. Então parou. Roda. O Flamengo está perto de estrear na Libertadores. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Felipe Luiz não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. A Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson. Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas 2 últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo. A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum.
A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Filipe Luís, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Vene, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Vene. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, está fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também está fora, não viaja com a delegação. Danilo está fora também. Arrascaeta está fora também. Para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora, Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é delicado, o Gerson, né? Não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito e as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho. Sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção. Aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado. Ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos. A questão de... É como você... eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe. Foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Vene, eu machuquei o joelho do Vene. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente, no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. E o Danilo, ele chegou ao Flamengo, ele não consegue jogar. É preocupante, porque o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado, e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson. O problema do Arrascaeta é a seleção? Ele se machucou na seleção. Mas a gente está há 2 anos falando sobre o Arrascaeta e questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim... Eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, aparece logo depois da data FIFA. Mas não é um problema da seleção. Esse que é o ponto. Independentemente de quem seja a culpa, os jogadores estão fora. Agora a gente tem que debater como é que o Filipe Luís ele vai escalar esse time. E aí chegou o momento, assim, eu vou dar minha opinião, chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que o Filipe Luís vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Filipe Luís à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. Muito bem. Ô, Lucas Pedrosa, hoje tem você na Sul-Americana. É o Vascão. Valeu, pessoal. Tudo pronto para a estreia do Flamengo na Libertadores. Nesta quinta-feira, transmissão da ESPN, 21h30, contra o Deportivo Táchira, em San Cristóbal, na Venezuela. Jogo importante. O Flamengo, nos 2 últimos anos, não conseguiu vitória na estreia na Libertadores e tenta o seu tetracampeonato. Mas não tem notícias muito boas assim para o técnico Filipe Luís. A delegação viajou no início da tarde para São Cristóbal, uma logística até complicada, primeiro para em Manaus, abastecimento, depois segue diretamente para a Venezuela. Foi difícil conseguir uma aeronave para ir diretamente para a Venezuela. Mas enfim, Filipe Luís vai ter 5 desfalques. O Plata teve um problema ali
de desgaste depois da data FIFA, foi reavaliado, também apresentou ali um quadro de febre, problema de garganta e tudo mais, fica fora dessa relação. O Wesley também foi vetado da partida por conta do desgaste na data FIFA, jogou na estreia do Brasileiro, fica fora, também é desfalque para Filipe Luís. Além disso, o trio, Gerson, problema muscular, sente, não é uma lesão, mas ficou fora dos 2 últimos jogos. Seleção brasileira, também a estreia do Flamengo no Brasileiro. O Arrascaeta, lesão muscular na data FIFA pelo Uruguai. E o Danilo, que já vem fora há bastante tempo, desde o Campeonato Carioca, permanecem no Rio de Janeiro para tratamento e aí, quem sabe, poder jogar na sequência da temporada. Tem vitória no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e na próxima semana, Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores. Então o Flamengo vai com esses desfalques, mas com a esperança, com a força, o preparo ali do técnico Filipe Luís para estrear com uma vitória nesta Libertadores e aí iniciar o sonho do tetracampeonato da competição. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão vai ter que superar esses desfalques. Mas a camisa pesada e a Libertadores é a nossa obsessão. Claro, será que o Flamengo começa com vitória? Deixa aí nos comentários, deixa o seu palpite para esse jogo. Para mim vai ser 3-0, isso mesmo. Mas deixa a opinião de vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. As novidades do Mengão na Liberta e também no Campeonato Brasileiro, claro. Tamo junto, Mengão. Mas lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, a Band Esporte e o SBT Esporte Rio. Até o próximo vídeo.